Vamos continuar, queridos. Série O Verbo em Nós. João capítulo 5, verso 16 a 30. Eu estarei lendo aqui na versão NVI. João capítulo 5, verso 16 a 30, diz assim a palavra do Senhor. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque eles estavam fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhes Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio pai, igualando-se a Deus. Jesus lhes deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o pai faz, o filho também faz, pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Pois da mesma forma que o pai ressuscita dos mortos e lhes dá a vida, o filho também dá a vida a quem ele quer. Além disso, o pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao filho, para que todos honrem o filho como honram o pai. Aquele que não honra o filho também não honra o pai que o enviou. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem a vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Pai, eis aqui a tua palavra nessa noite, que nós possamos ouvi-la e praticá-la dia após dia, que nada seja em vão, quer seja nos nossos estudos, quer seja na nossa vida contigo, quando vemos ao culto, a ouvir a exposição da tua palavra, que essa palavra nos transforme sempre de dentro para fora, a começar em mim, ó Pai, e isso reflita na nossa vida externamente. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós costumamos imaginar que boas obras e feitos bons muitas vezes nos renderão popularidade, promoção no trabalho, boa visibilidade com os outros, tudo que é de bom. Mas no fundo, muitas e muitas vezes não é bem assim. John Hus, um dos homens na história da igreja antiga, pouco anterior, 106, 102 anos anterior à reforma, influenciado pelo seu mentor Wycliffe, pregava e ensinava sobre o sacerdócio universal dos crentes. Ou seja, o homem podia se comunicar com Deus sem a mediação de sacramentos, aquilo que a Igreja Católica exigia, ou mesmo um sacerdócio do Papa, coisa que a Igreja Católica pregava. Era um bom ensino, eram boas obras, era uma libertação para aqueles que os escutavam, principalmente falando dos cristãos. Resultado dessa boa ação, foi queimado numa fogueira por seus ensinos. Martin Luther King Jr., pastor batista, lutava pelos direitos civis de homens e mulheres, na sua maioria negros. Prêmio Nobel da Paz, muito conhecido, guardadas as devidas proporções, foi muito importante no que tange a luta pelos direitos daqueles que eram inferiorizados ali nos Estados Unidos. Resultado, assassinado, o que muitos acreditam
ao mando do governo ou de outros que não concordavam com a luta. Qual a lição para nós? Qual o pensamento que nós temos? Nem sempre realizar boas obras e grandes feitos vai nos trazer aplausos. Na sua grande maioria, nos traz perseguição. Nem sempre realizar boas obras e grandes feitos vai trazer aplausos. Na sua grande maioria, vai trazer perseguição. Basta a gente observar o texto que nós lemos hoje, acerca de como Jesus, ele lidou com os judeus, que era o seu povo, após fazer um milagre, que nós vamos falar aqui já já, e como começou uma caçada contra ele. Boas obras, que ele já havia feito, que ele continuava fazendo, não lhe rendeu aplausos, pelo contrário, lhe rendeu uma perseguição. Na semana passada nós ouvimos, porque eu não estava aqui, eu estava de folga, mas eu escutei a pregação. Nós ouvimos sobre uma preocupação com algo, com o entretenimento. A passo que a pessoa sofrendo, a passo que existia uma festa, o entretenimento do povo, e havia ali um local onde havia pessoas sofrendo, que Jesus foi onde ninguém queria ir, onde pessoas passavam e só o distribuir esmolas já bastava. Lembrando que João quer nos mostrar os fatos da perspectiva de Jesus, quer seja no texto que nós lemos agora, quer seja no texto anterior, onde ele vai mostrar que se preocupava com os marginalizados, se preocupava com aquelas pessoas que estavam à beira da sociedade, se preocupou com aquele homem que havia 38 anos que estava paralítico. Afinal, esse é o propósito do Evangelho de João, mostrar Jesus como Deus. Às vezes, como o pastor Wesley falou na semana passada, nós olhamos o mundo com a perspectiva do entretenimento. E quem muitas vezes olha o mundo com a perspectiva do entretenimento, quando chega a hora de ver alguém fazendo boas obras, muitas vezes ele se torna um perseguidor. Porque ao lermos um texto, não foram os samaritanos, que eram um povo contra os judeus, e não foram os romanos, mas sim os judeus, os da sua própria terra, que começaram a perseguir Jesus. A perspectiva do alto mostra que Jesus deixou de estar numa festa para estar num local cheio de enfermos e sofredores, para estar num local trabalhando. E o interessante é que muitas vezes, na casa da misericórdia, que era o que significava Betesda, é onde vai nascer a perseguição e morte. Muitas vezes, no local que é considerado a casa da misericórdia, no local que é considerado o local onde seria para acolhermos, o local onde seria para abraçarmos, o local onde seria para cuidarmos, muitas vezes é o local onde vai nascer perseguição e morte. Perseguição por boas obras feitas que confrontam aquilo que a nossa religiosidade não permite, e morte nos dias atuais, trazendo para nós hoje, espiritualmente falando. Pense quantas vezes, não só aqui, mas eu estou falando no geral, desse lugar que é denominado, chamado Casa de Misericórdia, onde deveria ser a Casa de Misericórdia. Quantas vezes nós, e aí falando nós no geral de cristãos, não matamos pessoas espiritualmente por causa que a misericórdia faltou aos nossos corações. Muitas vezes na Casa de Misericórdia é onde vai nascer perseguição e morte. É sobre isso que a gente vai olhar um pouquinho e refletir no texto dessa noite. A gente vai enxergar hoje como Jesus respondeu à oposição vinda da parte dos judeus, sempre lembrando o seu próprio povo. Oposição vinda do seu próprio povo. Jesus, ele apresenta a sua defesa acerca da discussão ali em volta do sábado, mas que para os judeus era o sábado, mas que para Jesus era algo muito maior, do qual eles não compreendiam. Onde a sua intenção com essa defesa é mostrar quem ele é, e não sobre se ele entendia ou não da legislação acerca do sábado. Jesus não estava preocupado em mostrar para os judeus que ele entendia aquilo que eles estavam falando acerca da legislação sobre o sábado,
Ele queria mostrar quem ele era, da onde vinha de fato a vida, não só a cura, como eles tinham presenciado, visto aquele rapaz que havia 38 anos em pé, ali agora no templo, mas da onde era proveniente toda a vida. É isso que Jesus quis mostrar aos judeus. E com isso ele vai mostrar que é o Filho de Deus, apresentando através das prerrogativas que nós lemos. E ao apresentar essas prerrogativas, isso aumenta ainda mais o ódio dos líderes religiosos. A gente, às vezes, quando está com o coração distante, está com o coração voltado simplesmente para algo religioso, infelizmente, muitas vezes, nós temos um ódio e uma raiva de quem trabalha, de quem está fazendo a obra do Senhor, de quem se dispôs a vida a fazer algo. Se a gente não cuida do nosso coração, a gente enxerga tudo cinza, a gente enxerga tudo com ódio, tudo com rancor. Nada é bom, nada está bom. Ao passo que no nosso coração, em nome de uma regra, muitas vezes, nós passamos a perseguir aqueles que estão trabalhando. Trazendo para os nossos dias atuais, é mais ou menos isso que estava acontecendo com Jesus aqui. Veja, no verso 16, dá-se o início da perseguição de Jesus. Por essa razão, versículo 16, que razão é essa? Porque que motivo é esse? Jesus mandar carregar a maca no sábado. Muitas vezes nós, com os nossos corações e atitudes religiosas, nós abrimos mão de algo que é muito maior. Isso acontece visivelmente aos nossos olhos. Principalmente se temos uma tradição impregnada nos nossos corações, se temos uma tradição impregnada na nossa mente, às vezes pode estar acontecendo até um milagre aqui. Mas nós somos aqueles que, em face da nossa religiosidade, não conseguimos enxergar algo de bom que está acontecendo. Não sei se os irmãos conseguiram acompanhar ou estão acompanhando aquilo que está acontecendo em Asbury, eu acho que é assim que se fala, nos Estados Unidos. E eu gosto de ver os comentários, né? Existem os dois lados, né? A galera que já comenta colocando lá um foguinho, falando, derrama aqui também, Senhor. E aí, essa pessoa, ela não vai nem num culto de oração, mas ela quer que seja derramada aqui também, assim, do nada. E nós também temos os céticos, aqueles que olham, pelo seu coração está distante, porque aquilo não entra em si. Avivamento é coisa só de antigamente, hoje em dia não cabe mais avivamento. Eu vi que o Wesley falou sobre isso na semana passada. Só mais para frente que a gente vai conseguir ver algo mais que é diferente E às vezes no nosso coração religioso, em face dessas obras que estão se mostrando, a gente não consegue ver e enxergar a mão de Deus. Porque a gente quer legislar sobre o Espírito Santo, sobre o Espírito de Cristo, de agir onde Ele quer e de que forma que Ele quer agir. Depois disso, por essa razão de Jesus curar e mandar pegar a maca, os judeus passaram a perseguir Jesus. Começaria aqui a campanha de perseguição que perduraria 18 meses até a sua morte. Mas se vocês olharem o texto, de quem foi a infração de carregar a maca? Não foi de Jesus. Olha que interessante. A infração não foi cometida por Jesus. Jesus falou, toma sua maca e anda. Podemos subentender que aquele homem, ele entendia da regra do sábado. Ele pega a maca, tudo bem, tem a alegria ali de ser curado, pega a maca, até porque logo em seguida ele vai para o templo.
ele pega a maca e vai. Qual a primeira coisa que ele faz? Então, eu estou carregando a maca porque alguém mandou. E a religiosidade dos judeus, como muitas vezes a nossa, ela é tão cega que nem foi Jesus que mandou. Só que por causa de um princípio, que não era o que estava nas escrituras, o judaizante considerava aquele que incentivava a transgressão da lei pior que o que transgrediu. Por isso que eles vão para cima com tudo de Jesus. Não só pelo que já estava acontecendo, mas também porque eles tinham essa regra dentro de si. De que aquele que incentivava a transgressão da lei, para eles, só que as escrituras dizem outra coisa, diz aquele que transgride, era pior que aquele que estava transgredindo. A ação, quando fala aqui, e começaram e passaram a perseguir Jesus, na língua original é uma ação contínua, como eu disse, pontapé inicial, que duraria 18 meses, até a sua morte. E a partir dessa acusação, Jesus começa um discurso de defesa. Porque aqui Jesus não está argumentando. Porque a palavra que os judeus lançam contra Jesus é uma palavra de acusação. Já é uma palavra acusatória. É como se Jesus já estivesse no sinédrio, é como que Jesus já estivesse num tribunal. Então aqui ele começa a apresentar a sua defesa, apresentando os pontos do porquê ele poderia mandar carregar a maca. E veja, a resposta começa daqui a partir do verso 17 e 18, onde os judeus procuravam matar Jesus. Disse-lhe Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Por essa razão os judeus ainda mais queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio pai, igualando-se a Deus. Jesus não discute com os judeus o fato ocorrido, se eles estão certos ou não em criticar o ex-paralítico. Ele afirma que está fazendo o que seu pai, Deus, faz. E isso já era digno de morte naquele período. Não o fato de chamar Deus de pai, mas sim de se igualar a ele em essência. Porque a linguagem para nós pode não mostrar exatamente aqui, mas a linguagem nos escritos originais mostra que era isso que Jesus estava falando. Jesus não estava chamando só Deus de pai como na oração ou como nós chamamos de pai. Mas Jesus estava reivindicando, de ter a mesma essência de Deus, de ser o filho legítimo de Deus, de ser o filho gerado por Deus. Por mais que Deus tenha descansado, como relata Gênesis, Ele sempre continuou trabalhando e continua trabalhando diariamente a fim de que o universo funcione. Por isso que é um pensamento errôneo acerca da lei do sábado, de que Deus para descansar. Deus nunca deixa o mundo ao léu. Deus nunca deixa o mundo falando assim: agora vocês se virem no dia de hoje, porque eu vou descansar. Não, Deus continua trabalhando diariamente, e Jesus traz isso para si. E ao afirmar isso, os judeus ficam indignados com o homem que está se igualando a Deus. E vem como blasfêmia essa afirmação de Jesus. E o verso 18 mostra claramente o que isso gerou dentro deles. Por essa razão, mais uma vez, mais um motivo, os judeus ainda mais queriam matá-lo. Jesus vai descrever a si mesmo como aquele que tem a mesma autoridade sobre o sábado, como o autor do sábado. Lucas capítulo 6, verso 5, diz: o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Jesus vai resgatar o que Ele é, e o que Ele já vem falando no seu ministério acerca da sua relação direta entre pai e filho. E isso era passivo de morte. Querer se igualar a Yahvé, querer se igualar a Deus, era passivo de morte. Quem é esse homem? Quem é esse cara pensa que é para estar se igualando a Deus, reivindicando que ele é semelhante ao próprio Deus? Uma coisa, como eu disse, era falar que Deus era o seu Abba. Em uma oração era aceitável. Nós chamarmos Deus de Pai, os judeus ao chamar Deus de Pai, numa oração, num clamor, era aceitável. Agora, reivindicar ser o Deus em essência era uma ofensa muito grave. E em face dessa indignação,
Jesus provavelmente estrutura ali uma parábola para explicar aos judeus o que ele estava querendo dizer. Veja os versos 19 e 20, onde ele vai dizer que o filho imita o pai. Jesus lhe deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o pai faz o que o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Jesus, numa afirmação, mostra a diferença de ação, de propósito, mas de igualdade em essência. O filho não pode fazer nada de si mesmo. Jesus chega e ele não faz algo diferente daquilo que ele viu Deus fazendo. Ele não chega assim e fala assim: já que eu também sou o próprio Deus, eu vou inventar alguma coisa aqui. Não, Jesus só reproduz. Essa fala de Jesus é falando assim: eu só estou reproduzindo o que meu pai me ensinou. Isso não demonstra a incapacidade de Jesus ou fraqueza, mas pelo contrário, vai enfatizar a unidade plena no que tange aos propósitos entre as pessoas da Trindade, de que o Filho só está fazendo porque ouviu o Pai fazer. A essência da obra é realizada porque esse Filho viu seu Pai fazendo. Lembra como que Jesus era chamado? Aí você pergunta, onde que está a parábola? Jesus era chamado de o carpinteiro de Nazaré. A ideia que Jesus está querendo trazer aqui para esses homens judeus era de que, na sua maioria, quase que 100% das vezes, os filhos imitavam seu pai. Os filhos imitavam a profissão do seu pai. Se você for olhar, em princípio, Jesus está citando esse princípio da imitação, esse princípio de um filho andar com o pai e imitar aquilo que o pai faz, ali o que diz em Deuteronômio capítulo 6. Assim como Jesus era conhecido como o carpinteiro de Nazaré, porque ele fazia as obras, ele fazia aquilo que o seu pai fazia, o seu pai terreno fazia, que era ser carpinteiro. José ensinou Jesus a carpintaria. O filho imitava o pai. É um princípio. Jesus está falando para os judeus assim: eu estou imitando alguém que eu vi, alguém que eu sei quem é. Só uma observação para nós. Vocês que têm filho, o que o filho de vocês estão imitando? A gente lembra na semana retrasada, na cura do filho do centurião, muito bem colocado pelo pastor Wesley, acerca de que não importa a sua posição, não importa quem você é, um homem dá a vida pela sua família. Ele toma a frente, ele se humilha, ele corre atrás. Joia. Jesus, quando traz essa parábola, para os judeus entender aquilo que ele estava falando, ele traz um princípio que é: o filho imita o pai. Ele está imitando o seu pai. Os nossos filhos, quem que eles estão imitando? Por exemplo, quem aqui, pelaquilo que a gente está vendo nos textos, é filho legítimo de Deus? É filho de Deus? Levanta sua mão. Salvos em Cristo, filhos de Deus. Nós temos imitado a Deus? Pastor, você está falando da essência, agora eu estou tirando a essência. Em essência, só Jesus podia imitar o Pai. Mas eu estou falando agora em prática, porque a sua palavra foi deixada para que nós pudéssemos imitar. Quem que a gente imita hoje? Nós somos imitação de quem? Falar, sedes meus imitadores, a gente consegue falar isso nos dias de hoje? Quando você olha para o seu filho, quem o seu filho imita? Pastor, eu não tenho filho. E se você é filho de Deus, quem que você está imitando? E quando a gente fala imita, não é algo de mímica. Fazer assim, faz assim. Mas a gente está falando em caráter, em essência. Quem que nós temos imitado no dia de hoje? Nos dias atuais? Jesus mostra a imitação perfeita do Pai.
Mas e nós? E os nossos filhos? Como que a gente tem ensinado eles? Como que a gente tem ensinado as nossas crianças nos dias de hoje? Como que nós temos aprendido acerca da imitação de Deus? Porque a nossa vida, o nosso ser, precisa refletir aquele que nós chamamos de Pai. Interessante essa abordagem que o André colocou acerca de chamar de Senhor. A gente chama de Senhor na música, a gente chama de Senhor muitas vezes nas orações, mas muitas vezes Ele não é Senhor do nosso coração. Ele não é o Senhor da nossa vida, ao passo que nós não o imitamos. Onde cada vez mais, se a gente for olhar o mundo, no que tange a caráter, a coisas ruins, falando, como o Evangelho de João diz, tem adentrado dia após dia dentro da igreja. Porque deixamos de imitar ao Pai e passamos a imitar outras coisas. Como filho obediente, tudo que Jesus viu em seu Pai e estava lá como Ele fez, Ele assim o faz. E Jesus continua. Vocês estão impressionados com isso? Curar um paralítico não foi nada, perto do que eu ainda vou fazer. Jesus está mostrando para eles o seguinte: olha, vocês estão impressionados que um paralítico foi curado, e vocês estão impressionados com o que eu estou falando, vocês não viram nada ainda perto do que eu vou fazer. Que seria o ressuscitar de um morto, que a gente vai ver lá no capítulo 11, versos 40 a 44, quando Jesus ressuscita Lázaro. Se a questão do paralítico e as palavras de Jesus os deixaram perplexos, imagina o que estava por vir. Lembre-se, a religiosidade, ela cega. Ela cega ao passo que nós não conseguimos ver a ação de Cristo no nosso meio. Os movimentos que o Senhor tem feito no nosso meio. Hoje eu me peguei. É interessante que a ação de Cristo, que isso fique bem claro, não a ação nossa. Eu fiquei, não, pelo amor de Deus, tá, irmãos? Não para se ufanar, mas eu fiquei assim impressionado e feliz com a ação do que o Evangelho tem feito na vida dessa igreja. E se vocês olharem a foto que alguém da igreja postou no Instagram, de hoje pela manhã, na escola bíblica, no meu ponto de vista é a ação de Cristo no meio dessa igreja. É a ação do Senhor na igreja local. Que a gente se permita, não só fazer parte como ouvintes que vêm até aqui, mas aqueles que trazem mais e mais pessoas para ouvir desse Evangelho da salvação. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós aqui nessa igreja. Não deixe que muitas vezes, se o seu coração está distante do Senhor, se o seu coração muitas vezes ele não consegue enxergar isso, peça para que o Senhor abra os seus olhos. Isso não é só prerrogativa sua. Muitas vezes o nosso coração, o meu coração também está fechado. Mas hoje essa foto me chamou a atenção. O movimento, no bom sentido da palavra, que o Senhor tem feito aqui dentro dessa igreja. Perceba isso, trabalhe isso. É algo que a gente está palpando. Às vezes a gente olha muito para fora, no sentido, o Senhor está fazendo lá, não, o Senhor está fazendo aqui. É sério mesmo, o Senhor está fazendo aqui. Quantas pessoas têm chegado, quantas pessoas têm estado conosco, têm visitado. Que os nossos corações estejam ardendo para isso. Que a gente continue a imitar o Pai nas nossas ações aqui dentro, para as pessoas que chegam para nós. Como chegou para o pastor, aquele rapaz com fome.
Como vai chegar outros não com fome de comida, mas com fome de Jesus Cristo. E que nós possamos ser esses que não venham para o entretenimento, mas que a gente olhe para essas pessoas e veja a obra que o Pai, que o Filho está fazendo aqui dentro dessa igreja. Louvado seja o Senhor. No verso 21 vai mostrar que o Filho tem o poder para ressuscitar mortos. A tensão aumenta ainda mais quando Jesus reivindica para si mesmo o poder do Pai de ressuscitar mortos. Jesus e os judeus vão concordar em uma coisa: de que haveria a ressurreição dos mortos, diferente dos saduceus, uma classe de homens que não criam na ressurreição e eram combatidos pelos judeus. Até aí, Jesus falando isso, estava tudo bem. Ah, beleza, ressurreição dos mortos vai ter, a gente também acredita, os saduceus são os que não acreditam. E aí Jesus fala bem assim: eu vou ressuscitar. Vocês estão me vendo aqui? Sou eu que vou ressuscitar. Eles concordavam que haveria ressurreição dos mortos, mas não concordavam que Jesus tinha esse poder de ressuscitar pessoas dos mortos. Mas ele só fazia isso porque o Pai lhe permitia fazer, por serem um. Vida eterna e ressurreição só em Cristo. Isso era uma revolta para o judeu ouvir isso de um homem. É interessante que nos dias atuais, igualmente os judeus, muitas vezes, a gente ouve pregações que não centralizam a salvação e o poder da vida eterna na pessoa de Jesus Cristo. Condicionam a obras, condicionam a dias que ele vem ao culto, condicionam a quanto tempo ele tem aqui, condiciona a diversas coisas, menos a Jesus Cristo. O verso 21, quando ele diz: pois da mesma forma que o Pai ressuscitou os mortos e lhe dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer. Imagina isso, o judeu ouvindo, falando assim, um homem falando que ele dá vida a quem ele quer. Quem é você? Eu me lembro que, eu não recordo direito a quantas pregações atrás eu falei justamente sobre isso. Não legislamos salvação. Não mandamos em salvação. O Filho, Jesus Cristo, salva quem Ele quer. Nós não sabemos o efeito, e aí a gente não perde de vista que isso tudo acontece porque Jesus dá a sua atenção ao marginalizado, ao efeito que aquele homem que teve aqui no domingo de manhã, no domingo passado, o que aquilo vai gerar na vida dele. A gente não consegue legislar. A gente não consegue saber se o Senhor vai salvá-lo ou não, mas a salvação também é para ele. A salvação não é só para aqueles que chegam bonitos e cheirosos, mas são para aqueles que muitas vezes fedem. São muitas vezes para aqueles que vêm com mau cheiro e literalmente falando. Aí às vezes a gente pode falar bem assim, eu não tenho mau cheiro, eu vim cheirosinho. Mas a salvação também é para aqueles que cheiram mal no seu caráter. Porque se você lembrar quem era você antes de Jesus, você poderia ter tomado banho, você poderia ter passado perfume, mas o seu caráter, o perfume que exalava de você, da sua essência, cheirava mal. Cheirava mal. Por isso não legislamos sobre a salvação. A centralização da salvação é em Cristo Jesus. Jesus continua dizendo que ele veio para julgar. Deus sempre foi conhecido como o juiz de toda a terra. Gênesis 18, 25. O Filho que tem poder para ressuscitar a vida também tem autoridade de julgar. O Pai delega ao Filho a autoridade necessária para julgar, inclusive aqueles homens que estavam o acusando e não reconhecendo de que fato ele era. Jesus está falando para eles o seguinte: vocês não sabem com quem vocês estão falando. Eu tenho poder para salvá-los e para condená-los.
E Cristo virá e julgará todo aquele que negar seu nome e sua divindade. Todos aqueles, quer seja no passado, quer seja agora no presente, quer seja no futuro. Aquele que negar a divindade de Jesus e não crê em seu nome, naquele grande dia o Senhor o julgará e para a condenação. E para que Deus faz isso? Para que Deus deu essa prerrogativa a Jesus Cristo? A fim de que o seu filho seja honrado. Não porque ele quis isso, mas porque o Pai quis dessa forma. Um comentarista diz acerca sobre dessa honra do filho que vocês leem nos versos, diz assim: um embaixador recebe as honras devidas ao soberano que representa. A desonra de um embaixador é o insulto ao seu soberano. O pai concede a autoridade e o filho a exerce. O pai envia e o filho é enviado. Mas o pai e o filho são um de forma tão completa, e o filho manifesta ao pai de modo tão perfeito, que ninguém pode honrar o pai e ao mesmo tempo rejeitar o filho. Os adversários de Jesus pensavam que podiam fazer isso, mas estavam enganados. Esses homens achavam que poderiam crer em Deus, honrar a Deus e rejeitar a Jesus Cristo como eles estavam rejeitando, e perseguindo, e querendo a sua morte. E o que Jesus estava dizendo é: quem me honra, honra o Pai, e quem me desonra, honra o meu Pai. Se você desonra o Filho, automaticamente está desonrando o Pai. E ele prossegue, versos 24 a 27, onde ele diz que o Filho tem a vida em si mesmo. Jesus começa a estreitar para os judeus que o perseguiam, e traz o princípio de ouvir e crer na sua palavra. E a esses que creem, passaram da morte para a vida. Ou seja, a salvação não é só um objeto de esperança para um futuro, mas uma realidade para o presente naquele que crê. Ou seja, não só eu sou salvo pensando exclusivamente no futuro, quando Jesus vir a buscar a sua igreja na ressurreição dos últimos dias, mas nós somos salvos para uma esperança de vida aqui enquanto estamos vivos. A expressão vida eterna é uma alusão de Daniel 12:2, que descreve que os crentes despertarão para a vida eterna na ressurreição final. João sempre usa esse termo, que é uma alusão ao Antigo Testamento, referindo-se à ressurreição no fim dos tempos, mas que implica, espiritualmente falando, nos dias atuais, para aquele que crê e é consumada na ressurreição dos dias finais, no dia final. O que isso quer dizer? Você foi salvo para expressar a espiritualidade de Jesus hoje, nos dias atuais. Aguardamos com esperança a vinda, a gente canta Maranata, mas a transformação é para que ela seja demonstrada aqui, nos dias de hoje. Portanto, passar da morte para a vida não é só na volta de Jesus, mas é aqui e agora, também para aqueles que creem. Jesus já vai afirmar isso no versículo 25, quando diz que aqueles que ouvirem a voz do Filho de Deus viverão. O homem, ele está morto em seus delitos e pecados, como Paulo afirma em Efésios 2, de 1 a 10. Onde Paulo vai descrever a ação da salvação como um ato gracioso para aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. Ou seja, aquilo que nós dizemos: quem era nós antes de Cristo? Quem somos nós sem Cristo? Estamos afundados, sem Cristo estamos afundados nos nossos delitos e pecados. Nós somos sujos, nós somos indignos. E Jesus está mostrando para aqueles homens o seguinte: vocês estão pensando na ressurreição do dia final, eu estou falando de uma ressurreição do coração para agora. Vocês precisam se converter, vocês precisam crer no Filho de Deus, para que vocês sejam salvos. O verso 26 vai dizer: pois o Filho tem a vida em si mesmo. E aqui um homem reivindicar a vida e vida eterna em si mesmo era algo impossível, porque era uma prerrogativa do próprio Deus. Mas Jesus está mostrando para aqueles homens e para nós nos dias de hoje que só em Cristo há vida, só em Jesus há esperança. Na religião não há esperança, no como eu quero não há esperança, na legislação religiosa não há esperança, mas em Cristo
há esperança para uma vida eterna. No verso 27, Jesus usa uma profecia de Daniel, ali no capítulo 7, versículo 13 a 14, onde diz que o domínio no fim dos tempos, de um como filho do homem, já anunciando Jesus. Veja que todas as falas de Jesus, ele traz falas do Antigo Testamento, porque ele estava conversando com os judeus, para mostrar para eles que, olha, aquilo que foi prometido lá está sendo cumprido aqui em mim. Eu sou aquele que Daniel anunciou, Isaías e todos os outros profetas anunciaram. É através de mim que isso vai acontecer. E ele vai dizer que através dele, no verso 28 a 30, que o Filho ressuscita os mortos nos últimos dias. Jesus vai usar agora a escatologia dos últimos dias para falar aos seus acusadores, usando a expressão que isso não os espante, que isso que eu estou falando não deixe vocês admirados. Ou seja, que essa expressão de que Jesus ressuscitará os mortos nos últimos dias e que ele vai julgar, não vos espante. Ele usa novamente Daniel capítulo 12 agora, verso 2, que diz: muitos dos que dormem no pó ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Jesus é um instrumento de Deus na ressurreição, avisando aqueles homens que o perseguiam que seriam julgados segundo o que eles fizeram. Uns para a vida eterna e outros para condenação eterna. Pense que, de fato, uma pergunta que nós sempre, quando estamos conversando, a gente faz para alguns: qual foi o dia da sua conversão, de fato? Qual foi o dia que você entregou a sua vida a Jesus Cristo? Você lê de que muitos dos que dormem no pó ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Isso te preocupa? Ou você está tranquilo com relação a isso? Agora, se Jesus volta, para onde que você vai? Para onde que você vai? Veja que o que ele já falou para trás, e que a gente viu hoje pela manhã, você não vai para o céu porque o seu pai te trouxe na escola bíblica desde criança. Você não vai para o céu porque você vem a todos os cultos. Você não vai para o céu porque você tem uma frequência regular aqui na igreja. Isso te preocupa? De que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para a condenação eterna? Para aqueles homens, esse vislumbre estava distante. Mas para nós, que temos a revelação plena aqui das Escrituras, que já sabemos a vontade de Deus, e já sabemos de onde que vem a salvação e por meio de quem é a salvação, como que está isso no nosso coração? Ah, pastor, eu tenho certeza da minha salvação. Pastor, eu não tinha parado para pensar isso. Se Jesus volta agora e eu estiver de frente com Ele, se eu vou ser ressuscitado para a condenação eterna ou para a vida eterna. Porque o que Jesus está pedindo é uma autoanálise. Quando Ele está falando sobre dar vida, sobre ressurreição, sobre trazer restauração, era ali naquele momento específico, não só escatologicamente falando, de uma transformação genuína e verdadeira. Não precisa responder. Você já experimentou disso? De fato? De fato mesmo? A gente ouve afora diversos relatos, principalmente de pessoas que nasceram num lar evangélico, onde que aqui se tornou como os pais que levavam os filhos ao templo, e nunca pararam para pensar, e nunca pararam para analisar, qual foi o dia da minha conversão? Eu lembro que mamãe me levava para a escola bíblica, eu lembro que papai me levava para a igreja, mas qual foi o dia que eu
tive um encontro com Jesus Cristo. Os judeus achavam que a sua tradição os fariam ressuscitar para a vida eterna naqueles últimos dias. E Jesus está falando que não. Porque a vida só nele. A gente conclui simples assim. Onde Jesus mostra para aqueles homens de que a vida, a ressurreição, o poder para curar um paralítico, para dar a vida como ele faria com Lázaro ressuscitado dos mortos, e para dar a vida eterna só por meio dele, só por meio de Jesus Cristo. Mesmo Jesus dando todas essas evidências e falando sobre isso, ele não deixou de ser perseguido. Ele não deixou de ser caçado. Mas ele também não deixou de anunciar que a vida só através dele. Que salvação só através de Jesus Cristo. Lembra de ser perseguido por boas obras? Do começo? Devolvo a pergunta, já foi perseguido por causa do Evangelho? Você já foi perseguido porque você está fazendo ao pé da letra a vontade do seu pai? Daquele que você diz que é seu pai? Daquele que você canta aqui dizendo que é seu pai? Já foi insultado? Eu costumo falar para minha filha que ser diferente, no caso do Evangelho transformar de fato as nossas vidas, nos gera perseguição, nos gera solidão. Perceba, não que você tenha que ser um ranzinza, entenda bem, mas se nos ciclos do seu trabalho, da sua escola, da sua faculdade, onde através de atitudes, através de falas, não demonstram o caráter de Cristo, daquilo que Cristo ensina, pelo contrário, vão totalmente contra o Evangelho, você é muito bem aceito, algo está errado. Porque geralmente nós, os que confrontamos, nós o que falamos acerca do Evangelho, e nós que vivemos o Evangelho, essas boas obras praticadas nas nossas vidas geralmente nos rende perseguição. Jesus disse isso. Assim como me perseguiram, vão perseguir vocês. Essa é a aplicação para nós nos dias de hoje. Uma aplicação simples para nós. O Evangelho que nós vivemos, o Pai que nós dizemos que imitamos, a ressurreição acerca da qual cantamos e falamos, isso gera algo em outras pessoas? E um ponto que eu gostaria de ressaltar aqui também é: cuide para que você não seja um perseguidor daqueles que estão tentando fazer a obra de Deus, de levar o Evangelho. Eu falei de ambientes externos. Lembra que eu quis fazer questão de enfatizar por quem que Jesus era perseguido? Pelos seus. Cuide para que a sua religiosidade não te torne um perseguidor daquele que quer exercer a boa obra do Senhor aqui dentro. Para que a religião do seu coração, daquilo que não está nas Escrituras, te torne um perseguidor daquele que quer levar o Evangelho. Quem traz a salvação ao homem é a palavra, é o reconhecimento de Cristo, que é de fato o Salvador. Eu preciso me perguntar, no dia do juízo, o louvor pode vir já, por favor. No dia do juízo, eu serei ressuscitado para a vida ou para a morte? Eu serei ressuscitado para a condenação eterna ou para a morte eterna? Se Jesus volta agora,
Que tipo de ressurreição você alcança? A da vida eterna ou a da morte? O interessante é que Jesus vai dizer que ele não procura agradar a ele mesmo, mas agradar aquele que o enviou. Gostaria que você fechasse seus olhos nessa noite e refletisse acerca disso, de que a vida, ela é por meio de Jesus Cristo. Mas nós pregamos também que a condenação, ela é por meio de Jesus Cristo. Não há outro caminho. Não há outra saída. Se você vem aqui há muito tempo, ou em outro lugar, mas você ainda não teve encontro com Cristo, eu preciso te dizer amorosamente: no dia da ressurreição você vai ser ressuscitado para a condenação e não para a vida eterna. Mas o bom é que ainda há tempo. É que ainda dá tempo. E se você ainda não teve esse encontro com Jesus de fato, se ele ainda não transformou a sua vida de fato, olha, pastor, eu percebi que eu era uma pessoa que só conhecia de ouvir falar, já frequentei algumas igrejas, mas isso aí, de Jesus transformar a minha vida, isso não aconteceu. De ter Ele como Senhor e Salvador da minha vida, isso não aconteceu. E se você gostaria de fazer isso nessa noite, eu não quero constrangê-lo. Faça um sinal com uma de suas mãos. Se você deseja reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida nessa noite, faça um sinal com uma das suas mãos que nós, ao final, estaremos orando com você. Não quero ser ressuscitado para a condenação eterna. Eu quero ter um encontro de fato com Jesus Cristo, porque eu creio que Ele é o Salvador da minha vida. Pastor, eu creio nisso, mas eu ando vacilante. Desse não precisa levantar a mão. Se a sua religiosidade tem te impedido de praticar a boa obra do Senhor, peça ao Senhor, juntamente comigo nessa oração, que Ele tenha misericórdia da sua vida. E que você não seja um perseguidor por aquilo que você acha, mas que você seja um apoiador do Evangelho de Cristo, da propagação do Evangelho, aqui neste lugar. Seja bênção, seja um trabalhador, seja aquele que arregaça as mangas, seja aquele que coloca em prática a salvação que o Senhor Jesus te deu. Eu quero orar com você nessa noite. Senhor, te damos graças pela Tua palavra, porque ela nos mostra muitas vezes a pecaminosidade do nosso coração. Muitas vezes, e de algumas formas, eu fui, Senhor, essa pessoa que legislava pelaquilo que eu acreditava na religiosidade do meu coração. Misericórdia, Senhor, porque possa ser que eu não tenha conhecimento, mas quantas vidas será que eu não matei? Quantas pessoas que será que espiritualmente eu não fraquejei com a minha religiosidade, com a minha falta de compaixão muitas vezes? Me perdoe, Senhor, por isso. Faz uma reforma no nosso coração para entender de fato quem é o Senhor e que a vida é por meio de Ti, ó Pai. Não que nós não tenhamos certeza da nossa salvação, mas que muitas vezes nós vivemos como parecer que não Te conhece, como que se nós fôssemos órfãos, sem um Pai que nos ensina, que não nos ensina nada, e nós temos um Deus tão gracioso e tão maravilhoso, que nos ensina tanto e que mais ainda deixou o Seu Espírito dentro de nós, para que possamos agir conforme aquilo que o Senhor deseja. Ah, Senhor, quebra a religiosidade dos nossos corações.
Não permita que nós sejamos perseguidores daqueles que têm trabalhado. Não permita, Senhor, por favor. Senhor, se há alguém aqui também nessa noite que não entregou a vida a Ti ainda, que não tem certeza da sua salvação, que ao se deparar com o texto bíblico viu que somente era um frequentador de igreja, mas que não teve encontro contigo, Pai, por favor, alcança o coração dessa pessoa, porque ainda há tempo. Porque quando o Senhor voltar para buscar os que são seus, ou se a morte física o alcançar, o tempo já estará esgotado. Então, por favor, Pai, se revela a essas pessoas, revela-se ao coração dessas pessoas. E quanto a nós, que possamos, ó Pai, largar a nossa religiosidade e encher o nosso coração da compaixão do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.